Bom dia de novo, Sinine, Luciana e ouvintes. Primeiramente, sobre essas repercussões, Sinine, que a gente vê aí as pessoas destacando muito esse caráter conciliador e técnico do Fuad, quase todas as pessoas falando isso, o referindo ele como um amigo, né? Quase todas as pessoas aí que a gente ouviu, que a gente divulgou essas mensagens de apoio à família, né? Os sentimentos da família e aos amigos, destacando esse caráter do Fuad. Agora, eu chamo a atenção de vocês para um detalhe: faltou uma pessoa aí, né? E não foi porque a gente não achou a postagem dela ou a mensagem dela, né? Acho que a grande ausência dessas mensagens, e é uma ausência política, inclusive, é do ex-prefeito Alexandre Calil. É estranho a não mensagem, né? A não deferência ao ex-prefeito Fuad Noman. E por quê? Porque Fuad foi secretário de Calil de 2016 a 2020 e depois concorreu como vice-prefeito de Calil. Em 2020 foram eleitos juntos com 63% dos votos válidos no primeiro turno, e o Calil confiou a prefeitura ao Fuad, né, naquela ocasião. Depois eles tiveram uma divergência, agora, ano passado, em 24, no momento de apoio, né, o Calil não apoiou o Fuad, ele apoiou o Mauro Tramonte na disputa eleitoral do ano passado. Gente, mas isso eram divergências políticas, né? Que ocorrem. A gente viu Bruno Engler, de outro campo ideológico, se manifestando aí, trocou farpas pesadas com o prefeito ano passado, se manifestando em solidariedade à família, falando que estava até orando pelo prefeito antes da notícia da morte. E Duda Salabert, todos os outros adversários políticos. E faltou essa mensagem do prefeito Alexandre Calil. Faz parte, né, gente? Faz parte da diplomacia, faz parte do jogo político, faz parte de ser humano, né? De ter essa solidariedade mesmo nesse momento. A gente vê às vezes adversários ferozes, mas nesse momento da morte sempre há eu ia dizer quase como um protocolo, né? É de praxe, né? Você não é ser hipócrita nem cínico, não, é ser, né, mostrar humanidade nesse momento de dor. E realmente gritou esse silêncio do Calil nessas mensagens de homenagem ao prefeito, né? Até entramos em contato com a assessoria dele, disse que ele está nos Estados Unidos e que não iria se manifestar, né? A gente perguntou se teria alguma mensagem, falou não, ele não irá se manifestar, está em viagem no exterior. Então acho que o primeiro ponto que eu queria comentar é isso. Agora, sobre a gestão do Fuad, né? Acho que ele apostou muito nessa questão das obras para serem inauguradas agora, né? No segundo mandato, estão sendo inauguradas, infelizmente, né? Sem a presença dele. As praças, né? Entregou a Praça da Rodoviária, entregou a Praça da Estação, a Rua Sapucaí, todas essas obras aí, aquela praça ali do edifício Sulacap, no centro da cidade. Então, todas essas eram obras que o prefeito queria ter entregue agora, né? Além de escolas, essas coisas todas. Mas, infelizmente, não conseguiu. E isso gerou uma grande frustração nessa equipe que acompanhou de perto o prefeito, né? A gente conversou com as pessoas nos primeiros meses do ano e havia uma frustração interna ali. Nada contra o Álvaro Damião, que era o vice, mas sim uma frustração pelo Fuad ter sonhado, ter vivido esse momento e não ter conseguido realizar estas obras, né? Esse era um sentimento de frustração nesta equipe. Outro ponto que eu queria trazer, eu falei ontem, mas eu queria voltar a destacar isso. Acho que, no meu ver, também é um grande momento do Fuad. Foi logo no primeiro ano ele à frente da prefeitura, em 22, quando o Calil sai para concorrer ao governo, e após a eleição de outubro, eleição presidencial, há aqueles acampamentos em todo o Brasil, na frente de quartéis e comandos regionais do Exército. Aqui em Belo Horizonte eles se concentraram próximo aqui da Band, na Rádio Gabaglia, ali embaixo, em frente ao comando do Exército, quarta região, né? Eles se concentraram ali e ficou aquela situação, né? Ninguém tirava aquelas pessoas ali, pessoas rezando para pneu, pessoas pedindo ajuda de OVNIs, pessoas pedindo intervenção militar, enfim, pessoas delirantes, né? Essa extrema pessoas direita. Atrapalhando o trânsito. Exatamente, golpista, ficava ali uma coisa absurda, né? Que acabou desencadeando no 8 de janeiro. Elas ficavam ali e ninguém agia. A Polícia Militar, sob comando do governo do estado, extremamente omissa.
a gente cobrava a Polícia Militar, cobrava a Guarda Municipal, até que o prefeito Fuad determinou que a Guarda Municipal retirasse aquelas pessoas ali. Eu me lembro muito bem desse dia, foi no final de dezembro, porque foi uma operação ainda que sobrou para a imprensa, né? Eles agrediram a imprensa. O repórter aqui da Band, o Vitor Duarte, teve um celular, né, quebrado. O repórter na época do Tempo, o Pedro, hoje ele está em Brasília. Pedro Nascimento Foi agredido com um murro, tomou um murro durante essa manifestação, enfim, mas o Fuad, ele determinou essa desmobilização daquelas pessoas ali que estavam fechando o trânsito, fazendo ali um tumulto e tramando, né, o que depois viria a ser aquela tentativa de golpe. Então o prefeito teve essa decisão, diante da omissão do governo do estado, da Polícia Militar, teve a decisão de botar a Guarda Municipal para desmobilizar aquelas pessoas. Isso foi muito importante. Acho que ali o prefeito finalmente tomou as rédeas ali do município e começou a mostrar também seu estilo de gestão marcado por diálogo, por esse perfil mais técnico. Ele também, outra coisa que aconteceu depois da saída do Calil, o Fuad também trouxe muita gente, muitos tucanos para a administração, né? Ele buscou muita gente do PSDB. O Fuad foi do PSDB durante muito tempo, integrou o governo Aécio, o governo Anastasia, fez parte lá do governo Fernando Henrique na década de 90. Então ele tinha essa alma, vamos dizer, tucana, ligada ao PSDB. E quando o Calil sai e ele assume, ele começa também a moldar a sua gestão e traz várias figuras ligadas ao PSDB para ali compor, principalmente ali seu núcleo duro, núcleo de comunicação também, pessoas que faziam parte de ex-governos do PSDB. Alguns deles, até amigos próximos do Fuad, pessoas, né, que estavam ali, o Luiz Schmidt Prim, hoje secretário-geral, era um amigo próximo do Fuad, o procurador Hércules Guerra, outra pessoa próxima do Fuad, o próprio Daniel Messias, chefe de gabinete, também já havia trabalhado em governos do PSDB. Então, assim, ele estava cercado ali de pessoas já que ele confiava, né, pessoas próximas a ele. E aí, já falando agora de futuro, Sininho e Luciano ouvinte, essas pessoas, provavelmente, esse núcleo duro aí composto por essas pessoas, mais o Paulo Lamac, que é secretário de Relações Institucionais, vamos dizer, o quarteto ali de confiança do Fuad, né? Luiz Schmidt Prim, secretário-geral, Daniel Messias, chefe de gabinete, Paulo Lamac, secretário de Relações Institucionais, e o Hércules Guerra, procurador do município, além de uma outra pessoa. Mas esses 4 eram o núcleo duro do Fuad. Provavelmente, já falando de futuro, provavelmente não vão compor o próximo governo de Álvaro Damião, porque são cargos muito realmente de confiança, né? Quando o prefeito assume, um novo prefeito assume, é normal, você não vai continuar com o chefe de gabinete do prefeito anterior. Pode até continuar, mas não é de praxe. Você geralmente traz políticos e pessoas de confiança, né? Porque o Álvaro não é do lado político, não é do grupo não era do grupo, era exatamente. Fuad esse casamento de Álvaro Fuad foi forçado, foi aquele arranjado. Esses partidos diferentes demais. O Fuad trouxe, o Álvaro, eu lembro que ele brincou, assim, na hora de escolher o vice, ele tem que escolher quem tem dinheiro, quem tem tempo de TV. Ele falou, um vice perfeito que é amigo, tem tempo de TV e tem dinheiro. Quem era esse vice? Era o União Brasil, encarnado aqui em BH, na figura do Álvaro Damião. Então foi esse casamento sem essa afinidade política. Então por isso, agora, a partir de agora, o Álvaro vai ser empossado em 3 de abril, quinta-feira da semana que vem, numa cerimônia na Câmara Municipal, onde ele, ao mesmo tempo, toma posse e faz uma prestação de contas. Ele relata aos vereadores como está a Prefeitura de Belo Horizonte. Ele tem que fazer essa prestação de contas aos vereadores de como ele está encontrando a Prefeitura de Belo Horizonte. Logo depois ele toma posse às 9 horas e às 10 horas ele faz essa prestação de contas. É o rito, funciona dessa forma. Conversei ontem com o presidente da Câmara, Juliano Lopes, ele falou que já está certo. Então, 9 horas toma posse, 10 faz essa prestação de contas. E nesse intervalo, do dia de hoje, né, que é o primeiro dia aí pós-morte do Fuad, até essa posse, com certeza vão ocorrer algumas exonerações. Eu acho que o Álvaro até deu uma semana aí de prazo para essas pessoas, justamente desse núcleo duro, né, terem aí a liberdade de também se exonerarem, não esperarem o Álvaro tomar posse e exonerá-las, né, para ser uma coisa mais diplomática, um movimento mais natural dessas pessoas também anunciarem nos próximos dias suas exonerações. Talvez um ou outro desses nomes que eu falei possa ficar, né? Eu acho difícil.
Acho que provavelmente esses 4 nomes não devem permanecer na prefeitura, mas pode ser que fiquem, né? Acho que não tem nenhum problema se o Álvaro avaliar ali que é uma pessoa que vai caminhar com ele, que ele tem confiança e tal. Acho que vai acontecer, pode ficar, mas pelo que vinha acontecendo, e a gente vinha tratando isso aqui na Band News, acho difícil que esse núcleo permaneça. Outra área muito sensível é Secretaria de Comunicação. A secretária, não me lembro o sobrenome dela, chama Andréia, está me fugindo o nome dela. Acho difícil também permanecer no cargo, porque é outra área estratégica, né, para um prefeito, para um líder de executivo. Então, assim, pode ser que haja uma mudança. Deve ser outra área que sofre uma mudança. Ainda mais porque há informações que ela seria ligada ao marqueteiro Paulo Vasconcelos, enfim. Então, que, né, era desse grupo do FAD que a gente está citando, não é necessariamente do grupo do Álvaro. Então, é um outro cargo que provavelmente também será trocado. Ela assumiu agora, e, né, agora que eu falo em janeiro, e provavelmente é um cargo também que não deve permanecer. Ou seja, nos próximos dias, olho no Diário Oficial do município, o DOM, porque devem ocorrer várias exonerações e, como eu disse, processo natural, normal, né? Troca de chefia, as pessoas têm ali as suas preferências, né? Principalmente nesses cargos que a gente chama cargos de confiança, né? As pessoas tendem a escolher pessoas que elas têm mais afinidade, têm mais proximidade, e é isso que vai ocorrer nessa próxima semana na Prefeitura de Belo Horizonte. Só para encerrar esse comentário, eu fiquei muito surpreso, queria ouvir Sinine e Luciana. A gente sabia que a gente veio falando disso aqui, e aqui eu não estou aqui para criticar, nem para julgar, nem condenar, não é meu papel. Meu papel aqui é levantar a discussão sobre o que é público e o que é privado, nesse caso, quando temos um paciente como tínhamos o Fuad, com, né, um tratamento de saúde, com muito poucas informações, muito blindado o estado de saúde dele, desde sempre. Eu vinha trazendo aqui muitas críticas a isso, falando que, no meu entendimento, essa é uma questão pública em razão do ser um prefeito, né? É o prefeito da cidade. Eu não queria saber detalhes do diagnóstico dele, mas eu queria saber se era um estado grave, se era um estado leve, se realmente, quando se dava aqueles atestados de 15 dias, ele iria sair em 15 dias. Então, isso que a gente cobrou nesse processo, algumas pessoas interpretaram de forma equivocada. E ontem, ouvindo a coletiva dos médicos, foi 2 horas da tarde, eles deram uma coletiva no Mater Dei, pelo menos 2 médicos falaram, e eu confesso que eu fiquei completamente surpreso. Fiquei surpreso porque o quadro de saúde do prefeito era muito ruim, né? Principalmente do final de fevereiro para cá. Os médicos relataram que do final de fevereiro para cá, o prefeito já havia perdido a lucidez, né? Que ele acordava em muitos momentos sem lucidez e teve uma crise neurofacial que ele não conseguia mais abrir os olhos. Vamos ouvir, Murilo, eu separei algumas então, isso eu achei muito surpreendente, porque ninguém tinha, só para completar, ninguém tinha essa ideia, e nesse momento que estava acontecendo essa crise toda, eram soltados atestados falando que ele voltaria, que, né, de 15 dias, né? Então, assim, eu fiquei bastante surpreso, os médicos se justificaram, e nós vamos escutar agora aí a fala deles. Olha, sobre essa questão dos atestados de 15 em 15 dias, foi até uma pergunta da Band News FM, Belo Horizonte, se isso é praxe, se isso faz parte de uma ética de médicos hospitalar, e o doutor Enaldo Lima, que é um médico pessoal e também coordenador do Hospital Mater Dei, soltou uma resposta pra gente. Pedido da família. Era uma solicitação da família, eles determinavam o período que eles queriam, assim como também as informações do sigilo médico relacionado ao que eles queriam que informasse nos boletins médicos. Ou seja, era um período que era determinado pela família, inclusive a informação que era divulgada também era filtrada pela família. Isso ele deixou claro. Pois é, e eu lanço a pergunta, volto a falar, não estou condenando, não estou julgando, não é esse meu papel. É certo fazer isso? Não cai quase que numa falsidade ideológica? Me desculpe, estou usando o termo jurídico errado, tá? Talvez, não sei. Mas se você tem um paciente, que é um prefeito, que é um ente público, você está divulgando que o quadro está evoluindo gradualmente, né? Previsão de alta, não sei o que lá, 15 dias... E, na verdade, ele está tendo um agravamento, assim. Então, eu fiquei nessa dúvida. Ele justificou, falou que é a questão do sigilo médico, né, que há essa premissa do juramento, mas ela do sigilo médico em relação ao paciente,
Mas a outra questão também, que são a informação correta, né? A transparência. Você não pode falar que, né? Você não pode assinar um atestado falando que fulano tá assim e fulano tá assado. Assim, eu só levanto essa discussão, tá? Não quero julgar os médicos aqui, médicos competentíssimos, enfim, fizeram esse pacto com a família, né? Como eles informaram, de 15 que era dar esse atestado de 15 em 15 dias, e só informar, eles mesmos falaram que as informações eram limitadas, né? As expressões que eles usaram, a pedido da família do prefeito. Eu acho que é isso que eu tentei, durante todo o processo, criticar e discutir sobre o que é privado e o que é público, né? No Brasil é muito comum o ente privado confundir o que é privado e o que é público, né? O político usar o carro público para fim pessoal, isso é muito comum. Agora, há uma discussão em sentido contrário também. Há fatos da vida privada do ente público, do ente público que devem ser públicos, como a questão de saúde. Volto a falar, a gente não cobrava detalhes, se estava abrindo o olho ou não, lucidez ou não. Cobrava-se realmente um estado de realidade. Assim, o prefeito tem condição de voltar em 15 dias? E um prefeito que acabara de ser reeleito, então, né? A população... Exatamente. Essa era a discussão, né, que foi feita, e os médicos trouxeram muitos detalhes ontem que eram completamente ignorados. Eu arrisco a dizer, por 99% da população e dos profissionais de imprensa e até de pessoas que integravam ali a prefeitura. Eu acho que não teve informação falsa nos atestados. Eles só não trazia uma clareza que a gente demandava. E ele, com termos extremamente técnicos e médicos, né? Que não são de costume e conhecimento de 99% da população, ele trazia informação técnica, ok, ponto final. Ele não trazia grave, muito grave, extremamente grave, quase morrendo. Mas a gente não pode, acredito eu, dizer que a informação que estava sendo publicada estava errada ou falsa. Talvez ela não tinha o termômetro da gravidade. Perfeito. Eu também não quis imputar isso não, tá, gente? Eu não falei que, não tô acusando os médicos de falsidade ideológica, não. Eu só falei que, assim, às vezes era o que parecia, né? Porque, assim, o fato estava agravando. E ontem eles revelaram que desde o início do final de mês de fevereiro, a situação dele era mais grave. E se você ler os boletins médicos, eles não trazem esse termômetro, né? Acho que a Sinine falou bem, eles não trazem esse termômetro. Não estava tendo nenhuma acusação sobre os médicos de falsidade ideológica, nem isso, né? Mas assim, eles não traziam essa forma fidedigna, né? Não havia esse termômetro aí sobre o real estado de saúde do prefeito. Minimizavam, né? Talvez isso não é o papel do médico, esse é o papel da assessoria de imprensa da prefeitura de Belo Horizonte. O médico é um técnico, ele não é um assessor de imprensa, ele não trabalha, né, para nós jornalistas. Ele trouxe no boletim a parte técnica. Agora, papel da assessoria de imprensa ou papel da família divulgar o termômetro na nossa linguagem, na linguagem que a população merece. Essa é uma discussão ter. Que acho que a gente está pouco maduro, eu diria, para dizer no Brasil, ainda para fazer. A gente está imaturo. Quando fala o assunto morte, o Brasil é escancarado por um tanto de coisa. Mas quando se fala um negócio de morte, a gente tem um certo pudor para falar, né, sobre esse assunto. A gente fica com receio de ferir alguma coisa, mas que essa discussão tem que ser feita. O papel nosso aqui foi justamente esse, nada mais que isso. Como eu disse, não tem nada condenatório, nem acusatório aqui, é apenas um debate sobre como essas informações devem ser transmitidas. Ontem também o doutor Enaldo Lima disse sobre essas últimas semanas, o estado de saúde nas últimas semanas que antecederam a morte. Vamos ouvi-lo. Ele teve uma paralisia geral orgânica dele, assim, vai paralisando os nervos, perna, ele teve que ter assistência respiratória através de traqueostomia, ventilação mecânica, então vai paralisando toda a musculatura. Aí no final ele até paralisou, inclusive tinha paralisia facial, tinha ocular, ele não conseguia nem abrir mais o olho no final. E o doutor também, Enaldo Lima, disse que durante a campanha, o prefeito, ele recebeu doses maiores de corticoide para que ele tivesse um vigor muscular e também conseguisse entregar ali à população todas as ações de campanha, né? Ele percorreu Belo Horizonte inteiro, participou de discursos, de comícios, mas ele já vinha num tratamento contra o câncer. E para ele aguentar essa maratona, foi a base de corticoide. Vamos ouvir. Basicamente, o tratamento foi do período pré-eleitoral até a eleição. Ele tomava doses altas de corticoide, então você tem uma potência funcional maior. O período da campanha em si foi o melhor período dele. Ele teve uma força, assim, descomunal. E ele era uma pessoa muito forte, estava determinado ao objetivo dele, que era a campanha, a ter a legitimação que ele teve com a vitória.
Isso mostra um outro bastidor interessante, né? Que no primeiro momento, a gente vai recordar, né? Quando ele teve aqui, até no debate da Band, do primeiro turno, que foi em agosto, ele estava bem baqueado, o Fuad. Ele estava um momento baqueado, né? Logo depois ele teve uma melhora, né? Assim, na aparência, no vigor físico, né? Ele começou a fazer campanhas, né? Fazer agendas na rua, ele começou a participar de mais debates, inclusive. Então, talvez seja justamente esse fato aí que o doutor Reinaldo se refere, né? Desse momento que ele teve corticoides aí, né? Uma dose maior e que provavelmente, eu não sei, né? Teve até esse inchaço que ele teve no momento posterior. Mas é interessante a gente, né, ver isso e que era um desejo dele, né? Do prefeito, ele deixa bem claro isso, de querer participar, né, de querer vencer aquela campanha. Ele pegou algo meio como pessoal mesmo, para poder fazer e participar dessa campanha. E o doutor Reinaldo Lima ainda diz que realmente isso era uma vontade, era um desejo pessoal, um sonho do prefeito, que inclusive foi contra, né? A família toda pediu para ele não se candidatar, não continuar aí na vida política, no percurso político, porque ele estava enfrentando um câncer, passando por um tratamento. E o doutor Reinaldo ontem contou isso em coletivo. A decisão foi pessoal dele, mas a família, tanto Dona Mônica, como Paulo, como Gustavo, eles não queriam especificamente que ele fosse candidato, mas ele estava, de novo, determinado a isso. Mas ele foi orientado das possibilidades de complicações, sequelas. Era isso, era um desejo. Ele sabia que poderia enfrentar sequelas, que poderia, né, enfim, ter algumas complicações. Ele estava num tratamento quimioterápico. O doutor Reinaldo até disse que as pessoas ficam mais suscetíveis ali a infecções, febres. E o prefeito nem teve esse tipo de intercorrência do tratamento contra o câncer. Mas depois ele foi apresentando ali paralisia muscular, também decorrência, né, de toda a quimioterapia, um tratamento muito pesado. E tudo isso respeitando uma vontade do paciente. Aí no final o doutor Reinaldo disse, olha, eu estive na posse ali, quando ele ganhou o segundo turno, a gente foi para o comitê, eu estava lá no comitê e o doutor Reinaldo falou uma frase muito bonita. Foi assim, eu olhei lá do fundo a cara do prefeito e vi, mesmo diante de todo o tratamento, à base de remédios, um homem realizado. Olha eu só. vi um homem realizado. Então é isso, assim, é difícil, muitos ouvintes aqui participando sobre essa questão da transparência ou não, mas ouvindo o médico a gente vê que era um sonho do Fuad. Ele foi um homem público, né? Ele trabalhou no Banco Central, foi secretário de Fazenda estadual, Fernando Henrique Cardoso, ele tinha uma vocação para o serviço público e político também, mas sempre ali no bastidor. Essa foi a primeira vez que o Fuad esteve à frente, que ganhou um holofote. Exatamente, e ele classificou logo depois da eleição como a maior vitória da vida política pública dele. Ele falou essa frase, né? Que ele falou que aquele que é a maior vitória da vida pública, né? Política dele. Então, talvez isso explique um pouco essa determinação que ele estava, mesmo orientado pelos médicos, consciente que correria alguns riscos, né? De algumas sequelas em razão da intensificação dessa campanha, né? E foi uma campanha dura, além de tudo, psicologicamente dura. Ele largou lá atrás. Os debates muitos muito ataques, pesados, debates, a prefeitura vidraça, né? Então, apanhou de todos os candidatos, enfim, um debate muito duro, mas eu acho que houve essa determinação dele, né, de levar à frente. E assim, eu não sei, né, assim, até estou fazendo uma analogia aqui meio, assim, talvez sem sentido, mas a gente, às vezes o corpo da gente é assim, quando a gente tem um objetivo, a gente se esforça muito naquela loucura, a gente se sacrifica e depois quando a gente relaxa, geralmente a gente dá uma adoecida, não sei se a gente, né, ou a gente pega um resfriado, parece que a gente concentra muita energia num determinado momento e depois a gente dá uma baixada na guarda, assim. Aí a gente ou tem, né, um estresse, alguma coisa assim, e de certa forma foi isso que o Fuad fez, ele concentrou as energias ali para vencer aquele período e depois, né, mesmo ciente das sequelas aí, ele infelizmente teve um agravamento do quadro. Mas parafraseando o doutor Reinaldo, é um homem que morreu com o sonho realizado, morreu com um sorriso no rosto. Ele teve ali o que ele queria, lutou ali contra a Dona Mônica que estava sempre ao lado dele. Sempre, sempre. Os filhos também, e realizou o sonho. Muitos ouvintes agradeceram.